Coisas que, de certa forma, são inimagináveis para quem vive num país onde as redes sociais são totalmente liberadas. Então, dando um exemplo, todo dia alguém entra na rede social e pô, você pode xingar Deus e o mundo lá, né? Falar da 10ª geração da família do presidente. E nada acontece. Já na China, eu desconfio que não seja assim. Então, como que eles conseguem lidar com essa dualidade, onde você tem, ao mesmo tempo, em algumas áreas, principalmente, muita liberdade econômica. Eu fui procurar Hong Kong no ranking de liberdade econômica, que já teve lá em cima, agora eu não achei, né? E também a gente teve há pouquíssimo tempo a China retomando Hong Kong. Mas pegando a China como um todo, ela é o número 107 do ranking de liberdade econômica da Heritage Foundation. Quem que faz esse ranking de liberdade econômica? Os Estados Unidos. Gente dos Estados Unidos. Think tank dos Estados Unidos. Por que Hong Kong não está mais no topo da lista? Porque a China tomou Hong Kong de volta e eles decidiram que Hong Kong não tem mais liberdade econômica. É simples assim. Isso não é um reflexo da realidade. É alguém nos Estados Unidos que falou: vocês têm mais liberdade econômica, vocês têm menos. O Brasil é 143. Então a gente fala muito a China, mas eles são mais livres economicamente do que a gente. Só que liberdade econômica é apenas uma vertente. Você tem liberdade para agir, mas a liberdade de se expressar e de pensar coisas diferentes é meio restrita. Então como que eles lidam com isso? Então, isso é uma pergunta excelente. Eu estive em 2018, passei alguns meses no país para lançar a versão em chinês do meu último livro. Nossa. E isso foi muito interessante porque, primeiro, foi uma longuíssima negociação, porque óbvio, é um né? livro que fala sobre o mundo cada vez mais chinacêntrico. Então, dá bastante ênfase, mas tem algumas partes nas quais eu falo que um dos problemas da China é que não atrai ainda da mesma maneira que, por exemplo, os Estados Unidos, né? Ou a Europa até, né? Eu vejo isso, atualmente cuido do nosso sistema de programa de intercâmbios. E a grande maioria dos alunos quer ir para a Europa, quer ir para os Estados Unidos, alguns querem ir para o Japão, poucos querem ir para a China justamente por essas questões. Os melhores... Até porque a China é longe, muito longe, são 35, 37 horas daqui até Florianópolis, por exemplo, que é onde normalmente eu vou. A língua é muito diferente, a cultura é diferente. Não é só porque o cara não pode acessar o Facebook, porque eu tô literalmente postando vídeo aqui no YouTube, então dá para fazer, sabe? Não é esse o principal problema. São vários problemas. O cara não está preocupado de chegar aqui, ai nossa, mas se eu vou lá para a China eu não vou poder falar sobre a Tiananmen Square. O cara não está preocupado com isso, né? Melhores querem ir para onde? Olha, depende. Hoje em dia tá tudo assim, tem alunos excelentes querendo ir para Espanha, Canadá, Nova Zelândia, Coreia do Sul. Não tem mais um país onde todo mundo quer ir, né? Mas, claro, eles perguntam, e aí, professor, como que eu faço para acessar meu Instagram, meu WhatsApp? E é preciso ter um VPN. E é preciso baixá-lo antes, é preciso tomar um pouco de cuidado. VPN não é proibido na China. Tem chinês que trabalha comigo que tem VPN. Pelo que eles me disseram, e aí eu já conversei com um advogado também, que também ele falou que é uma área meio cinza, né? O lance é que não pode compartilhar notícia. O cara acessar o VPN para ir no Twitter, para ir ler notícia, é ok. Ele não pode pegar o link disso aí e postar no WhatsApp, no WeChat, por exemplo, ou no Weibo. Isso pode dar problema. Mas o VPN em si não é crime na China. E claro que há alguns temas que não se deve comentar com os outros alunos estando lá, né? Taiwan, Tibete, o Tiananmen, as manifestações de 89. O meu cunhado já me falou. Então tem toda uma cartilha do que... Né, Os você 3 vai pra T's, China. Não, melhor vai pra não. China, mas olha, isso aqui você não pode São falar os 3 lá. T's, Tiananmen, Taiwan e qual outro? E Tibete, né? Assim, eu já falei de todos esses assuntos com quase todo mundo assim, que eu conheço aqui, né, de chinês. Eu já conversei desses assuntos com um membro do Partido Comunista Chinês. Sobre Xinjiang, inclusive, sobre Tibete, sobre os protestos em Hong Kong, porque eu morava em Hong Kong e eu estava lá quando rolou os protestos. Não existe olha, não pode falar sobre esses assuntos. Eu tenho um vídeo sobre isso. Não tem assunto proibido na China. Tem assuntos que são um pouco mais sensíveis em virtude do contexto, mas não tem nada de proibido que não pode falar. Esses 3 T's aí é mentira. Ou seja, Agora, também a gente precisa lembrar... Mas a gente precisa lembrar de uma coisa, né? A economia chinesa cresceu tanto que uma pessoa com, vamos dizer, 40 anos dobrou
a sua riqueza pessoal várias vezes ao longo da vida. Então, o acordo implícito que o Partido Comunista oferece ao cidadão chinês é: você me dá seus direitos políticos, você não vai ter direitos políticos, mas eu te dou muitos direitos econômicos e eu garanto que sua vida vai melhorar do ponto de vista econômico e muito. E até agora, isso obviamente tem dado certo para a grande maioria da população. Então, quando eu lido com outros alunos, eles olham para mim assim, eu falo: gente, mas não dá vontade vocês, né, falam livremente? Eles assim falam: olha, na verdade não, eu tenho 35, eu já comprei minha casa, estou com no terceiro carro, sempre de última geração. Ou seja, Eles aceitaram claramente a troca. há uma troca. Isso sobre direitos políticos é interessante pelo seguinte: o Partido Comunista Chinês é o maior partido do mundo. Tem 96 milhões de pessoas. Isso dá uns 7% da população da China, mais ou menos. É muita gente. É muita gente. Então, tem muita gente que tem direito político. Sim, diretamente ligado a um partido político, né? Sem contar os outros 8 partidos que existem na China. Além disso, as pessoas, se elas quiserem, elas podem ter participação na política local. Existe isso, existe abertura para isso. É diferente do que os brasileiros fazem, por exemplo, quando um chinês simplesmente não quer participar? Não é. Porque o Brasil, basicamente o que o brasileiro faz é a cada 2 anos ele vai lá e vota. Sim, as pessoas médias normalmente é isso aí. Eu mesmo no Brasil era só isso, ia lá a cada 2 anos e votava, e aí? Qual que é a diferença disso para um chinês que não vota 2 anos? Sabe? Só porque o chinês não pode escolher, mas qual que é eu acho que esses argumentos são muito vazios, muito vazios. A troca aí. E claro, há também oposição, há críticos, há presos políticos, etc. Ufa, né? Mas até Ufa. agora a estabilidade política chinesa se explica pela capacidade de entregar um crescimento sem precedentes, né? E a partir do momento, isso vai ser a grande questão. Agora a proposta é crescimento de qualidade. E a grande aposta é: a população chinesa vai aceitar, porque tudo que o Partido Comunista dá não é participação, é avanço econômico, geração de riqueza. Então, eu conheço alguns chineses da minha geração muito bem. Ninguém até agora disse para mim: olha, eu espero muito que a China vai se democratizar. Eu, por exemplo, não acho que a China nos próximos anos vai passar por um processo de ruptura política, Não desde vai, que não vai. o governo consiga entregar realmente o que está prometendo. Sim. Essa parte dos 3 T's que você falou, eu não sabia que eram 3 T's. Mas acho que foi seu irmão que falou pra mim. Ou se não foi seu irmão, eu vi em algum outro canto. Mas o irmão da Malu gosta de jogo online, né? E tem muito chinês, eles lideram rankings de jogos online. E fala que pra derrubar um chinês do jogo, basta digitar lá, Tiananmen Square, foi. o massacre da Praça da Paz Celestial, porque isso não é alguma coisa que, embora as pessoas lá devam saber que aconteceu, eles não dão ampla divulgação, o que estava acontecendo. E até um ponto interessante, a China conseguiu resistir... Peraí. Eu já escrevi isso no WeChat. Tiananmen Square, o que aconteceu. Eu já conversei com os chineses no WeChat sobre isso. Estou aqui, tenho meu visto de trabalho, os chineses, ninguém foi preso, tá tudo certo. Não existe uma divulgação muito grande. Mesmo em chinês é difícil achar informações sobre o que aconteceu, porque foi um evento grande na Tiananmen Square. Começou em março, se não me engano, e acabou em junho. Isso não foi uma coisa de um dia só. Os eventos, aquele que tem a história do tanque, os confrontos, isso aconteceu em coisa de 2 dias, 3 dias. Mas todo o protesto em si foi meses. E é difícil achar. Tem um relatório oficial do partido que passa dia a dia, mas é bem por cima. As pessoas sabem o que aconteceu, mas não é uma coisa que as pessoas falem muito, porque a gente vê, eu vejo, né, no Ocidente se dá mais atenção a isso do que aqui na China. Por que será, né? Por que será? Os chineses não ficam falando: ai, nossa, lá no Brasil os militares dizem que houve uma contra-revolução em 64. Porque os chineses nem sabem que isso aconteceu. Mas por que os brasileiros se preocupam tanto que aconteceu na Praça da Paz Celestial? E quando vários outros países que tinham adotado o socialismo caíram. Se a gente for ver, em 86 teve Chernobyl. Aí em 89 caiu o Muro de Berlim, em 91 caiu a União Soviética. Quando isso aconteceu, Cuba passou por protestos também na década de 90, porque perdeu um parceiro comercial importante. E aí Cuba não pode comprar de mais ninguém porque os Estados Unidos metem embargo, né? Por isso que Cuba é o que é hoje. A China começou também a ser afetada por conta disso. Então você teve protestos lá.
Muita gente acreditou que poderia levar até uma queda do governo, e não levou. Muita gente, incluindo quem forneceu armas para as pessoas que estavam se manifestando na Praça da Paz Celestial, né? Quem será que forneceu armamento para as pessoas que estavam protestando? Quem será? Quem será a Nancy Pelosi que veio logo depois e abriu um cartaz gigante à liberdade para Tiananmen, sei lá, qualquer coisa assim? Quem será, né? Que fez isso tudo. E eu achei interessante essa parte dos 3Ts, porque de fato a China não é um país legal para você ter como Sim, vizinho, daí né? eles, segundo A China tem 14 vizinhos. E aí? O que a China fez contra esses vizinhos? Até agora, nada, né? Mas vamos ver o Japão, por exemplo. O que o Japão fez com todos esses vizinhos dos últimos, há 70 anos atrás? Quantas milhões de pessoas o Japão matou, estuprou, e o diabo, né? Fez o que... E aí? Vocês estão falando do Japão? Fascista? Não estão, né? A China invadiu algum vizinho aqui? segundo ele, diz que cai a pessoa. Eles tiram, eles tiram. A pessoa que tá jogando, eles tiram. Mas isso mostra que a China não é um país legal para se ter como vizinho, porque outro dia também tiveram escaramuças entre os indianos e os chineses em regiões fronteiriças. Eles são uma potência que querem se expandir, ficam tentando colocar bases no mar territorial. Esse rolo com os indianos é uma fronteira que foi desenhada pelos britânicos a moda caralho. E aí a China diz que é deles, a Índia diz que é deles, e em vez deles chegar numa parada, numa resolução diplomática, de vez em quando eles saem na porrada e na pedrada, porque essas guarnições eles não podem ter armas. Só arma branca e pedra. Basicamente é isso. Quando tem os vídeos, os caras estão na porrada mesmo, porque não pode ter arma de fogo. Na verdade, só brevemente sobre o aspecto geopolítico, a China é uma potência que tem um potencial de não só se consolidar como uma potência regional, mas de superar, né, como a gente acabou de ouvir, os Estados Unidos. E de certa maneira é natural que uma potência com este potencial buscará se consolidar no seu entorno, né? Os Estados Unidos fez o mesmo 100 anos atrás nas Américas, inclusive no século XIX o presidente Monroe desenvolveu uma doutrina, a doutrina Monroe, dizendo ninguém mexe nas Américas, porque essa é o nosso quintal, que é um movimento típico de um país que tem ambições globais. Então, de certa maneira, o grande desafio chinês agora é vamos dizer, não necessariamente ocupando outros países, mas deixando bem claro que a China é que controla economicamente a Ásia e os Estados Unidos fará de tudo para fortalecer os vizinhos da China, Índia, Japão, Coreia Os Estados Unidos, que não são um país asiático, né? Vamos lembrar. Do Sul, para não permitir que a China possa expandir. E essa também é uma das razões pela paranoia chinesa, né, com essas questões, que cada vez mais é uma convicção na China de que os Estados Unidos fará de tudo para impedir a ascensão chinesa. Isso não é uma convicção, isso é a realidade. Os Estados Unidos invadiu a Coreia do Norte, bombardeou e terraplanou a Coreia do Norte por conta do comunismo. Tentou fazer o mesmo com o Vietnã. Bombardeou o Laos. O que o Laos fez contra os Estados Unidos? Nada. O Laos é o país mais bombardeado da história. Os caras largaram mais bomba no Laos do que em toda a Segunda Guerra Mundial inteira. E o que o Laos fez para os Estados Unidos? Nada. Eles bombardearam o Camboja. Comunismo. Tentaram fazer a mesma coisa com a China. Eles deram apoio para Taiwan, o Chiang Kai-shek, a ditadura que o Chiang Kai-shek colocou em Taiwan, porque era anticomunista. Os caras têm a Rádio Free Asia desde os anos 50 rolando só para criar propaganda anticomunista. Então a China não tem uma convicção. É a realidade. É a realidade. É um negócio que ou a gente se cuida ou os Estados Unidos vai destruir com a gente. Os Estados Unidos bota dinheiro no movimento separatista de Tibete, bota dinheiro no movimento separatista de Hong Kong, bota dinheiro no movimento separatista uigur em Xinjiang e tentou botar dinheiro no movimento separatista da Mongólia Interior. É a realidade. É o materialismo dando tapa na cara de vocês, falando, olha, isso aqui que está acontecendo. Então não é uma ideia chinesa, são os Estados Unidos.